Estamos de volta com o segundo bloco do programa Doctor Entrevista e como eu disse no primeiro, agora nós recebemos o Frei Otton Júnior, ele que será um dos palestrantes da Semana Temática e é com um grande orgulho, grande prazer que eu recebo aqui nos estúdios da Doctor TV. Muito obrigado, Frei. Frei, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu tema, e que eu sei que você vai falar sobre família, mas sobre referente à ética cristã. Sim, então vamos começar, O que é ética, afinal de contas, Ética é uma palavra que está muito na moda, A gente vê sempre falando, geralmente, que falta de ética. Então, sempre quando a gente fala de ética, fala-se quase que na falta de ética, Ética são valores que nos guiam pela vida afora e que a gente vai ora herdando esses valores da sociedade que nos são passados, etc. E a gente vai escolhendo o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto, o que é honesto, o que é desonesto. Então, os discípulos de Jesus, então a igreja, no decorrer dos anos todos, eles se baseiam na pessoa de Jesus. Então, aquilo que eu decido para a minha vida, que é bom, que é honesto, que é correto ou não, eu tenho um grande referencial na minha vida, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, a partir dele e outras éticas seculares se basearão em outros princípios. Mas então os cristãos terão na fé essa possibilidade de agir, Muitas vezes a gente pensa a fé como alguma coisa só devocional, Acreditar em Deus é alguma coisa que não tem implicações propriamente na vida das pessoas. Deveria ser o contrário, ou seja, a fé me leva a agir de uma maneira diferente. A minha maneira de posicionar-me no mundo, a fazer as minhas escolhas, a me comportar de uma maneira geral, Então, a ética cristã trabalha com isso tudo, Com essa gama de referenciais. Agora, sobre família, então, o grande tema nosso a respeito disso é percebermos as mudanças da sociedade, a mudança daquilo que a gente chama de ethos, as configurações da vida humana a respeito disso. Então, tem pano para manga, porque nós percebemos que a família, se a gente colocar no singular, mas é muito melhor a gente falar hoje em dia de as famílias para a gente poder notar que o ambiente nosso é plural. Não adianta mais a gente pensar que nós temos um modelo único, porque não temos mais. A ética cristã, como você disse, a questão de valores, vem muito também daquela criação que é da família. Então, a importância de trabalhar esses dois temas, a ética cristã dentro da família? Não há dúvida, porque eu tenho de aprender isso de algum lugar. Alguém tem que me explicar, porque eu não nasci sabendo o que são as coisas boas da vida, o que posso, o que eu não posso, etc. Então, uma boa educação pressupõe não simplesmente um ambiente, mas, acima de tudo, por exemplo, me digam que eu não posso algumas coisas. Então, a importância de me dizer que não. Algumas coisas eu não posso. Então, a criança pode espernear, pode ficar chateado, pode se trancar, etc. e tal, mas há coisas que são inegociáveis. Aos poucos a gente vai aprendendo por si mesmo, sem precisar ficar perguntando para pai ou para mãe ou para quem quer que seja, o que de fato são as coisas boas da vida. Mas não podemos tirar da família essa responsabilidade, Nunca me esqueço de uma pergunta que fizeram uma vez para o Isamitiba, Ele faleceu há pouco tempo, era um grande especialista em educação. Como é que a família pode ajudar a escola a educar os filhos? Ele devolveu a pergunta, é justamente o contrário, Como é que a escola pode ajudar a família a educar? Então, a família, sem dúvida nenhuma, é o celeiro principal da pessoa. E qual o papel da ética cristã na construção de uma sociedade? Como eu havia dito, o nosso grande referencial é Jesus. Então, para nós agirmos hoje em dia, perguntarmos o que Jesus faria se estivesse em situação semelhante. Então, quais são os valores fundamentais que Jesus insiste? Primeiro, insiste que as pessoas merecem uma segunda chance. Então, a lógica do perdão. Então, você pode ter cometido altos delitos, altos desvios, em linguagem religiosa, altos pecados, mas você nunca será totalmente excluído e abandonado. Você terá uma segunda chance
e levanta-te e anda, dirá Jesus, né? Depois, práticas de misericórdia, de paz, de bondade, né? Então, todos os valores que a gente lê nos evangelhos, eles são grandes referenciais para nós. Então, não simplesmente, como eu digo, né, não simplesmente uma maneira devocional de ler a Bíblia ou de se relacionar com Jesus, mas tomar isso como referencial para a vida, né, aplicar fé e vida, colocar a fé em prática, né. Frei, você acredita que hoje existe uma disputa de valores muito grande no mundo? Sem dúvida, eu acho que cada um está, muitas vezes, as culturas e os povos, cada um pensando um pouco nos seus próprios referenciais, e nós temos um problema muito grande hoje em dia de tolerância, né? Hoje há essa pluralidade, então o grande desafio nosso hoje em dia é como é que a gente dialoga essas pluralidades todas, porque se a cada vez que eu, ao conviver com aquilo que é diferente de mim, me der vontade de sair logo no tapa, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E é um pouco isso, muitas vezes, que a gente tem observado. Então, o grande desafio nosso hoje em dia é de convivência com as nossas diferenças, né? Seja ela em que campo for. Isso aí. E nós vamos continuar esse bate-papo no terceiro e último bloco do Doctor Entrevista. Eu espero por você, não saia daí, voltamos já.